Retomamos, tá? Retomamos. Toda oração. Toda. Aleluia. Não sei se vocês já falaram nessa aula aqui. Tem muita coisa que a gente dá para essa aula. Existem odres que anjos recolhem lágrimas também. Isso está na Bíblia. Tá? Esses recolhimentos que os anjos recolhem de lágrimas é colocado no livro. Tá? Existe o livro das lágrimas, livro de memorial, tudo isso. A gente vai falar no depois das aulas. Tá? Sabe? Aquele filme daquela lágrima que você acha que ficou no chão, que você acha que ficou no travesseiro, que você achou que se misturou com a água do chuveiro e ninguém viu, o anjo recolheu aquela lágrima. O anjo recolheu aquela oração. Aleluia, glória. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E olha o 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Então, ele sabe que no altar de Deus tem fogo. Vou repetir. O altar de Deus tem fogo. É esse mesmo fogo aqui, irmão, que vai queimar o anjo caído aqui, que eu vou falar já. Esse mesmo fogo, tá? Ai, Jesus, que coisa tremenda. E é um fogo tão poderoso, que, olha para mim aqui agora, é um fogo tão poderoso que a Bíblia fala sobre serafins. Isaías 6. Quem são os serafins? Em hebraico é seraf, aqueles que ardem em fogo. É um fogo tão poderoso que os serafins que ardem em fogo lá não pegam o fogo do altar com a mão. Ele pega com tenaz para poder tocar nos atos de Isaías. Porque é fogo que queima fogo. Amém. Vou repetir. É fogo que queima fogo. Gente, eu creio que vocês vão ter essa experiência. Alguns alunos tiveram em outras turmas. Façam isso, por favor. Quando manifestar um demônio na igreja, e ele falar assim, não quero sair. Você fala assim, Senhor, esse anjo que o Senhor colocou do meu lado, envia ele até teu trono. Não é rápido, não é mágica, leva alguns segundos. Senhor, pede que esse anjo vá até o teu altar e pegue uma brasa. Uma brasa do teu altar, do teu altar, e queime esse demônio aqui em nome de Jesus. Demora alguns segundos. Depois desses segundos passados, você vai ver como esse demônio dessa pessoa rola no chão e diz: esse fogo que está me queimando, me mande embora daqui. Tá? Se você tiver essa experiência, por favor, façam isso. Ou vocês já viram alguém pedindo para queimar? Já viram? Não vou citar o nome de igreja, para não ser deselegante, nem ser antiético. Mas existe uma igreja que ela é conhecida, a sede dela é em São Paulo, ela é muito conhecida em vários estados, tem em Teresópolis também. E geralmente, quando eles estão orando, eles começam a clamar: queima ele, queima, Jesus, queima. Gente, quem não tem assim, ninguém tem medo não, né, gente? Ninguém tem medo não, né? Não sei o demônio em nome de Jesus. Senhora, oi, repete, Alvin. Repete. Já expulsei muito demônio em nome de Jesus. Amém. Mas tem gente que tem medo. Tá? Quem vai nessa igreja tem medo, e quando eles começam a clamar, queima, Jesus, queima, manda fogo, começa a queimar. Você vê gritos nos bancos, as pessoas saindo correndo, pulando de cabeça no altar para poder ficar amarrado no altar. Por quê? Porque é fogo que queima fogo. É um fogo muito poderoso que é do altar do Todo-Poderoso. Tá? Mas tendo essa oportunidade, faça isso. Tá? Maria Helena, né? Tendo essa oportunidade, Maria Helena, faça isso. Tá? Fala, Senhor, eu aprendi com o professor que existe um fogo que queima do teu altar. Quem esse demônio aqui, Pai, em nome de Jesus? Você já vê como ele grita e pede para poder sair, pede para poder ir embora. Porque é um fogo muito poderoso. Tá? Dá isso. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Vou repetir.
Vou repetir. E o anjo tomou o incensário. Jericó já foi queimado. A oração. Deus sentiu a oração. Ai, Jesus. Ele pega o incensário e joga para onde? E joga para onde? Para onde? Onde? Ó. E joga sobre a terra. Ó. Lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Ou seja, olha que tremendo, gente. Olha que tremendo. Daqui, Deus está sobre o mar? Não. Sobre a terra. Ó, daqui vai fazer? Ele vai lançar sobre a terra. Sobre a terra. A pergunta vai dizer, sobre, está em cima ou está embaixo? Existe duas expressões. Quando você passa no estabelecimento, está lá assim, ó. Sob. Não, sobre sim. Sob nova direção. Isso. Essa expressão sob é de baixo. Quando fala sobre, é em cima. Quando Pedro diz sobre a tua palavra, ou seja, em cima da tua palavra, do que o Senhor disse, eu vou lançar eles. Então, sobre é embaixo, sobre em cima. Perfeito? Então, ele lançou sobre a terra. Ele lançou para aqui, ó. A terra está aqui, ó. Porque para a resposta chegar até aqui, ela tem que passar por aqui, ó. Por isso que teve trovões, relâmpagos. Por quê? Terremotos, uma guerra foi travada aqui. Para a bênção não poder chegar até a pessoa que está orando aqui. Uma luta foi travada, uma guerra foi travada. Porque a gente aprendeu, como as pessoas falando, que o diabo está no inferno. Gente, o diabo não está no inferno. Abre por favor, em Efésios 6. Efésios 6. É Bíblia, gente, é Bíblia, Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, 12. Vou botar primeiro, tá? 6, 12. De baixo em cima, para você ter uma noção, tá? Olha Efésios 12. Efésios 6, versículo 12. Acompanhe vocês que fazem o vídeo aula. Tremendo. Porque não temos que lutar contra o quê? Contra a carne e contra o sangue. Está falando aqui de pessoas físicas, gente. Às vezes a gente quer bater boca com pessoas, mas não é bater boca, é espiritual, gente. E o que é espiritual só se vence com coisas espirituais. Lembra o endemoniado que estava em Gadara? Amarrava o cara com corrente, mano. Amarrava o cara com grilhões. E ele arrebentava as correntes e arrebentava os grilhões, porque são pessoas que querem resolver coisas espirituais com coisa física. E o que é espiritual não se resolve com coisa física, se resolve com coisas espirituais. Às vezes a gente quer gritar, quer bater boca, sabe? E a nossa luta não é contra pessoas, é contra quem está usando eles, ou quem está usando elas. Tá? Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aí prossegue o texto dizendo: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade. Aonde, gente? Aonde? Aonde? Nos lugares celestiais. E aonde é isso? É
Meus olhos, as regiões celestiais, a nossa luta é aqui, gente, no segundo céu. A gente quer apontar dedo, não, eu vou lá, vou apontar dedo, eu vou descer o barraco, eu vou quebrar o pau. Não, dobra o joelho e ora para vencer a luta aqui, ó. Aleluia. Irmão, olha que bela, abre em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1. Eu vou botar aqui, Efésios capítulo 1. Vou botar de preto. Vou também. Efésios capítulo 1. Olha o versículo 3. Olha o que Deus está nos falando esta manhã sobre luta espiritual. Não, porque tem coisa, não sei você, tem coisa que você passa e você fala assim, isso não é normal. Já aconteceu com você, Suzana? Já aconteceu com mais alguém aqui? Você fala, gente, isso aqui não é normal. Quando foge da lógica, sabe? Quando foge do natural, você poxa, aquilo ali poderia ter acontecido de forma natural. Não aconteceu por quê? É algo espiritual. Alguma coisa está acontecendo. E se algo está acontecendo e é espiritual, é porque tem alguém que está incomodado com o que está acontecendo. E se alguém está incomodado com o que está acontecendo, é porque nós estamos no caminho certo. Glória. Maravilha. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Glória. Olha o versículo 3 de Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê? Todas. Repete de novo lá. Todas. Mas não é com algumas, não? Com todas. Então subia para lá todas aí, por favor. Subia para lá todas aí. Eu estou sentindo uma presença aqui, gente. Ele barachúbia. Com glória. Ele abençoou com todas. Irmã Eunice, Helena. É com todas. Não é com algumas. Gente, Deus abençoou vocês com todas as bênçãos aqui. Todas. Elas só precisam que você clame, que Ele mande e que ela saia daqui e você viva ela aqui, na terra. De novo, muito forte, de novo. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar assim, eu vou falar. Existem famílias que estão presas aqui. Maridos presos aqui, filhos presos aqui. Mas você não sabe, mas Deus já liberou a vitória para eles serem libertos aqui e receberem vitórias aqui na terra. Só não foram ainda porque muitas das vezes nós paramos de quê? De demonstrar a nossa ação aqui na terra. Porque a gente faz a nossa ação orando, Deus desprende a sua reação liberando aquilo que está travado no mundo espiritual. Quer uma Bíblia nesta manhã aqui, nessa aula? Volte a orar com um propósito. Coloca nome na oração. Senhor, essa oração é por Roberto, essa oração é por fulano, essa oração é por aquela posse de emprego. Coloque nome para quê? Para que aquilo que esteja travado, Deus desprenda e você possa viver na terra aquilo que era para você ter vivido há muito tempo. Aleluia. Glória. Muitas coisas pararam de acontecer aqui porque você parou de orar. Eu estou sentindo Deus aqui. Vou repetir isso aqui. Não é uma aula qualquer, é uma aula profética aqui. Quer ver? Não responda para mim. Quanto tempo tem que você não jejua por aquele propósito? Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você faz uma campanha de oração por aquilo que você orou lá atrás? E Deus está falando, volte a orar, volte a clamar, porque eu já liberei, está travado, eu já liberei. Promove
Porque eu sei, Senhor. Tem mães aqui que tem orado por pessoas, por filhos, por parentes. Então está falando, já está liberado. Nós estamos lendo Daniel, meu irmão. Se Daniel não continua orando, a Bíblia estaria retida até hoje. Aleluia. Isso não é vida, isso não é uma aula qualquer, vida. Isso não é uma aula qualquer. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Essa lágrima, Marília, é Deus falando para a senhora essa manhã, mostrando a aula qualquer, irmão. Isso aqui é profecia para a gente. Por isso, como na sua. Eu louvo o Senhor, o diabo tem lutado contra essa aula, só que maior é o eterno que nos ajudou. Estamos aqui nesta manhã para recebermos a nossa palavra de vitória. Já foi liberado. Deus já viu as coisas acontecendo. Nós vamos viver o que Deus liberou sobre nossa vida. Essa igreja vai viver, a tua casa vai viver o que Deus já liberou para a sua vida. Há uma guerra travada, glória, mas eu louvo a Deus, porque Deus está nos despertando para orarmos, para buscarmos, para vivermos aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Glória. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo a luta? Oh, glória. Aleluia. Só que Deus já liberou a nossa vitória. Eu creio. Oh, glória. Oh, glória. Você pode dizer assim: eu vou viver todas as bênçãos que Deus já liberou sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Aleluia. Irmão, a aula iria vir para aqui, ó. Só que o Espírito conduziu a aula para aqui, para te mostrar que ele já liberou as bênçãos, todas elas, todas. Desde quando você nasceu, Suzana, até você morrer, Deus já liberou ela. Só que tem alguém que não quer que você viva ela, e vai travar ela, vai prender ela. Professor, como é que eu desprendo as bênçãos? Orando. Aleluia. Fala, Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Aleluia. A minha casa vai viver o que o Senhor liberou para a minha vida. Oh, glória. Retomando aqui o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, sublinha aí, com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Vou repetir a parte final. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aonde é o lugar celestial, gente? É o mesorânio, que é a região celestial, que é o mundo espiritual. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. E é aqui, ó. Já pensou aqui, ó. Ela é espiritual, ela está aqui, ó. Só que eu orando, você orando, ela de espiritual, ela vai vir para o mundo físico e vai virar vitórias físicas, palpável, tangível. A porta que você precisa, ela já está aberta no mundo espiritual. Ela precisa vir para a terra por meio das nossas orações, para que a gente possa atravessar por ela e viver o que Deus determinou sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos retomar aqui? Vamos retomar aqui. Daniel do 10. Volta para o Daniel 10, por favor. Aleluia. Você acha que o diabo queria que você tivesse esse conhecimento essa manhã? Disso aqui? Claro que não. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui da sua casa habilitado, dizendo: agora eu tenho noção de coisas que já teve vida há muito tempo que eu não estou vivendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu propósito. Eu vou voltar para a madrugada. Eu vou voltar para o propósito de jejum, para o meu banho. Para quê? Para que eu possa distrair o que está preso no mundo espiritual e eu possa viver aqui na terra.
Aleluia. Eu não sei se você crê. Se você crê. Mas Deus falou comigo que tem pessoas aqui que vão viver resposta de oração de anos atrás. Aleluia. No decorrer dos dias, vocês vão viver resposta de orações. O oração que vocês fizeram lá atrás, vocês vão começar a viver no decorrer dos dias. Por quê? Porque vai haver, porque a gente diz aqui, vai haver um desprender, um destravamento no mundo espiritual. E o que estava travado está sendo destravado. E o que estava preso está sendo solto. O que estava acorrentado está sendo desacorrentado para a glória do nome do eterno Deus. E vai chegar na tua vida. Eu quero dizer nessa manhã, nessa aula, que Deus não erra o teu endereço. Deus não erra o teu CEP. Vai chegar até você aquilo que você ouviu lá atrás, como resposta desta aula hoje para a tua vida. Eu creio. Oh glória. Só volte a orar. Aleluia. Deus vai suscitar em você um desejo. Sabe, você vai levantar e falar assim, rapaz, eu não orei hoje. Você vai testemunhar, você vai falar assim, professor, quando eu não oro hoje em dia, depois daquela aula, quando eu não oro, algo me incomoda, sabe? Você vai levantar e vai escovar o dente, aí sim não orei, vai acabar de escovar o dente, acabar de lavar o rosto, secar o rostinho, limpar a boquinha, vai voltar lá para o seu cantinho de oração e vai orar. Por quê? Porque Deus está suscitando em nós, nesta manhã, um espírito de súplica, de oração, de clamor, de voltar a ter intimidade com Ele. Volte a orar em línguas, volte a ter revelações, a ouvir a voz do Pai. Oh glória, esta aula, esta aula de hoje, irmão, é uma aula espiritual e profética, marcada por Deus. Deus vai destravar muitas coisas no mundo espiritual. Aleluia. Oh glória, tem que ter vontade de até culto aqui. Aleluia. Acho que manda o Senhor, Espírito Santo. Que manda o Senhor. O que Deus quer de nós é que nós voltamos com as nossas ações. Eu pergunto, você me responde. Precisaria? Oh Espírito Santo de Deus. Agora eu entendo, faz todo sentido, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, gente, vocês vão gostar dessa aula. Oh, glória, aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Precisaria, gente, Josué rodear a muralha cair? Precisava? Não, gente. Precisava. Porque se Deus quiser, e Ele poderia ter colocado a muralha abaixo. Só que Deus está despertando em Josué ação. Aleluia. Precisava, irmão, precisava. Ele está destruído. Estou sentindo muito Deus aqui, irmão. Muito Deus aqui. Ô Senhor. Precisaria a igreja orar para Deus libertar Pedro? Na prisão não precisaria. Mas a igreja ora, Deus envia um anjo e liberta Pedro que está preso. Precisaria Moisés tocar no mar, o mar se abrir? Não, ele poderia abrir o mar, mas Moisés esteve cajado, toca o mar se abre. O que Deus está falando aqui nessa manhã aqui, o que ele fez com os seus servos lá atrás é promover uma ação para automaticamente nos enviar a sua reação. Quando você dá um joelho para orar, é a sua ação. Quando Deus manda a resposta, ele está preso, escravo, é a reação dele na sua vida. Com glória. Então, volte a agir para Deus retomar a reação sobre a sua vida. Vamos lá, Daniel 10. Está falando no versículo? Vamos no versículo 13. Aleluia. Vamos no versículo 13. Oh, Jesus. Versículo 13. Focando no 12 ainda. Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração
coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, tá? Então, desde o primeiro dia que você se prontifica a orar, as palavras são ouvidas. Tá? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Observe o versículo 13 aqui, por gentileza. Mas o príncipe do reino das trevas se pôs de frente de mim 21 dias. Ou seja, houve uma oposição para a resposta que Daniel queria chegasse até ele. O que Daniel queria ficou retida aqui, ó. Ficou retida aqui, ó, 21 dias. Aí eu pergunto, vamos quebrar aqui. Vamos quebrar o gelo aqui? Vou começar com você. Vamos quebrar o gelo aqui. Quebrar o gelo aqui. Ficou preso 21 dias. Por que a bênção de Daniel só ficou retida 21 dias? Não ficou mais. Esses 21 dias ele continua orando? Porque o quê? Ele continua orando? Ele continua orando? Irmã Suzana, por que a bênção de Daniel ficou retida 21 dias? Vida falou porque ele continuou orando. É o outro pensamento também. Pastora Priscila, por que a bênção de Daniel ficou presa 21 dias? Por que, irmão Marcos, permite Marcos? Ele não deve ter orado. A continuação de oração. É bela resposta também. Maria Helena, por que a bênção ficou presa 21 dias? Porque não teve permanência, né? Na oração. A resposta de vocês faz a gente pensar. Vida, a senhora Jéssica, né, disse que porque ele orou 21 dias. A Suzane e outros irmãos que oraram porque não ter permanência. Esses dois pontos fazem a gente pensar. Aqui também fala que veio, né, o anjo de Deus veio para ajudar. Pode ser que ele deixou ou não, ou então ele precisou de ajuda para poder, né, que é um meio espiritual também, então, né, Isso aí. teve que ter ajuda, como a gente ora para Deus nos ajudar, para nos dar força para, né? Ó, a resposta de vocês não segue o texto, mas viu como é que vocês abriram a mente? As perguntas fizeram vocês abrirem a mente. Ou seja, a gente precisa de ajuda. Possa ser que ele orou 21 dias direto, depois veio a bênção, mas possa ser também que ele orou hoje, orou depois da manhã, orou semana que vem, sabe? Mas desde o primeiro dia que ele orou, a bênção já veio. Mas depois que ele mostrou uma insistência, porque, irmão, oh, aleluia, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: aquele que pede, aquele que busca, acha, né? E aquele que bate, a porta se abre. Esse texto fala que de insistência. Quer uma nota aqui nessa aula, aqui, uma máxima? Volte a insistir na oração. Mas se a oração foi ouvida desde o primeiro dia, por que demorou os 21? Porque foi o propósito que ele fez? Não, sabe por quê? Porque a insistência. Tudo que você insiste mostra que você quer receber. Lembra? Deus respondendo de imediato. Meu Deus, de imediato ficou retido aqui, ó, no mundo espiritual. Ele orou no primeiro dia. Oi? Fala que ele precisou de ajuda. Precisou de ajuda. Ele orou no primeiro dia a oração dele. O anjo pegou na sala e ó, subiu. Deus sentiu a oração, mandou a resposta. Só que a resposta ficou travada aqui. Aí a Bíblia completa a própria Bíblia. Em Jó 14, versículo 9, diz que assim como as águas desgastam as pedras, temos que ser nós. Eu pergunto e vocês me respondem: o que é mais forte? A rocha ou a água? A rocha.
Mas você já vê essa na cachoeira esses recifes aí furados, as pedras desenhadas? É as árvores batendo de desgastando, desenhando ela. Então, isso mostra o quê? Insistência. Tem até uma arte que diz que água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Mas eu vou dar outro texto para vocês. Outro texto aqui. Abre, por favor, em Lucas. Abre em Lucas. Deixa Daniel, nós falamos no versículo. Agora nós falamos no versículo 13. Ó. Abre em Lucas. Abre em Lucas. Abre em Lucas. Deixa eu pegar só o texto aqui. Lucas 18. Lucas 18. Gente, você tem muita Bíblia. Oh, que aula. Que aula. Que aula. Que aula. Lucas 18. Falando de insistência. Acharam Lucas 18? Eu vou botar aqui também Lucas 18. Não vai criar um barulho de bumzinho. Eu tenho que botar os carregadores. Oi? Tudo bom. Vou ter assim qualquer parte. Lucas 18. Não, meu filho, não pega esse carro, obrigado, tá bom. Pega esse não. Tchau. Lucas 18. Ó. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar. De orar. E não. E não. Sublinha sem orar sempre por favor. Oh, maravilha. Sublinha orar sempre. Sublinha também não desfalecer. Quando a Bíblia diz assim, ó, fazei conhecidas as vossas petições diante de Deus, as vossas orações diante de Deus, não é que Deus não sabe o que você vai dizer, Suzana. É porque Salmo 139 diz que Deus sabe o que você vai falar antes da palavra chegar até a sua língua, até a sua boca, Deus já sabe. Só que o que Deus quer é que você fica repetindo, tá vendo? Da mesma terra. Isso é orar com propósito. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, Senhor, me abençoa com uma calça branca. Se eu quero uma calça branca, uma calça de lycra branca. Lycra, quem fala? De estresse. A calça branca, aquela calça assim, eu estou querendo aquela saia assim. Aí você passa na rua com uma saia diferente. Senhor, eu vi uma saia na rua hoje, eu queria aquela saia. Viu como é que você mudou o foco? Então você precisa orar com propósito. Por exemplo, alguém que tem filho que não é evangélico? Alguém tem filho que não é evangélico aqui? Tem filho que não é evangélico? Mais de um ou somente um? Desculpa a inscrição. Só um? Tem alguém da sua família que não é evangélico que você ore também? Dê nomes. Senhor, essa minha oração, esse meu propósito de oração é por aberto. Você foi lá bater na porta. Senhor, essa minha oração aqui é por aberto. De novo na porta. Senhor, essa minha oração aqui é por aberto. Eu preciso de Deus aqui. Faça uma lista do que você quer. E ore em cima daquilo. Senhor, coloquei que eu quero viver isso esse ano. Ore com propósito. E você vai ver que as coisas vão acontecer. Ou então coloca um quadro sem passar a cama. Tem um guarda-roupa e tal, mas coloca no seu quarto assim, um quadro, pode ser um quadro pequeno, e escreva o que você quer. Quando aquilo acontecer, você fala lista. Isso é orar com propósito. Tá? Ó, Lucas 18. Contou-lhe outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca, irmão. Nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Está falando de orar sempre, de não desfalecer. Aí ele vai trocar por miúdos para que a gente possa entender. Vai colocar que tem um juiz e vai colocar que tem uma viúva. Tá? Agora no versículo 4.
e por algum tempo não quis. Irmão, subir a palavra em algum tempo. Na sua Bíblia, subir a palavra algum tempo. A Bíblia não fala que foi que ele não quis responder hoje. Ele não quis responder amanhã. A Bíblia fala que algum tempo. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me incomoda, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte a me importunar. Vou pegar uma outra tradução aqui. Deixa eu pegar essa tradução aqui. Deixa eu pegar aqui. Versículo de número 5. Olha o versículo 5 aqui, ó. Eu vos digo, 5, não. Todavia, olha como é que a tradução muda e a gente tem um entendimento melhor. Como esta viúva me incomoda. Como assim me incomoda? Ela está pedindo direto. Ela está clamando esse juiz direto. Como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir e me cansar. Disse o Senhor, agora disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele de dia e de noite. Vou repetir: Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele de dia. Sublinhe, por favor, essa expressão de dia e de noite na sua Bíblia. Sublinharam? De dia e de noite. Ou seja, é uma prática de oração, é uma sequência de oração de dia e de noite. Ou seja, é alguém que está buscando de dia, orando de dia, e está buscando de noite. A gente tem hora, gente. Porque a gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Em qualquer lugar. Porque às vezes a gente acha que tem que ajoelhar, ir para o quarto, né? Isso é bom. Mas tem hora que a gente pode, né, só direcionar a Deus. Sim. Existem práticas orientativas, como oração no monte. Você quer um sacrifício para poder ir para o monte. E também orar no quarto. Porque aqui fala de noite, então, né, se eu vou fazer essa vida, dá para fazer. Sim, isso é bom. Está vendo como é que a mente de vocês estão abertas, vocês estão pensando? Isso é bom. Isso é bom. Sabe por quê? Existe a minha oração que está lá em Mateus 6, que diz que quando você for orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. Essa expressão aqui no original simboliza que vocês podem vir na minha casa. Vocês não querem acesso à minha casa. Vocês não querem acesso à minha casa. Na minha sala. Vocês vão ter acesso à minha casa. Cozinha. Amigos têm acesso à minha cozinha. Amigos têm acesso. Além da sala, cozinha, vão ter acesso a banheiro, varanda e tal. Mas nunca vão ter acesso ao meu quarto. Mas quando diz de vãs, não usei de palavras de vãs repetições. Isso quer dizer o quê? Vou te falar o que é agora. Porque quarto fala de intimidade. Eu aconselho uma outra coisa. Na minha casa, irmão, todo Natal, todo Ano Novo, vai comer da minha esposa, na minha casa fica cheia. Eu gosto disso. Só que meu quarto, minha cama, ninguém. Ali é o altar. Não permita que pessoas cheguem na sua casa e ó, vai só na sua cama e ó, sempre. Ali é o seu altar. Mesa é altar, quarto é altar, cama é altar. Tá? Quando a Bíblia fala de vãs repetições, que fala que não é por muito orar, é isso, no grego ali é isso aqui, ó, orar. Ó. Isso aqui é vãs repetições, vou orar. A oportunidade está com o pastor Carlos Santos que vai orar, eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, glória a Deus.
Quero, Pai, entregar, Pai, a vida, Pai, da irmã Suzana nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Quero, Pai, entregar também ao Pai a pastora Priscila que está aqui, também com o seu filho, com a sua família, com o pastor Maurício, aleluia, glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero apresentar ao Pai a vida, Senhor, da irmã Maria Helena, que está aqui também nesta manhã, nesta aula, aleluia, louvado seja Deus. Isso que é uma repetição. Orar para o Marcos também, está aqui também, isso é bom repetições. Eu fico aqui orando o dia todo. Mas se for peneirar o que eu disse ali, é uma 10 palavras só. Isso é uma questão repetição. do propósito, igual orar pela causa. Todo dia falar da causa, né? Isso não é repetição. Não. O texto está mandando você repetir. Isso é persistência. Persistência, insistência. Porque a resistência só dura ou só perdura onde não tem insistência. Tá? A gente já ouviu isso daqui. Eu preciso de várias repetições. Aí, uma coisa que eu estou pedindo todo dia, parece que é uma repetição. Mas quando na verdade é uma persistência e insistência. Isso. O próprio Lucas 18 manda você insistir. Ó, vamos criar aqui uma imagem aqui. Jesus contando aquela imagem aqui, que ele dizia para os seus discípulos. Imagina a viúva. Ô juiz, julga minha causa. E embora. No outro dia ela de manhã, de noite ela. Ô juiz, julga minha causa. Isso é na porta da pessoa, tá? No que eu chamo de perigos. Ela ia na porta. Ô juiz, julga minha causa. Todo dia. De tanto ela incomodar o cara, a Bíblia diz que esse cara aqui, desculpa a expressão chula, não valia nada. É um juiz injusto que faz, eu não temo a Deus nem a homens. Mas eu vou fazer justiça por ela. Se o cara que não teme a Deus, que não vale nada, está falando justiça por um escolhido, imagina não ter Deus. Imagina, aquilo que você muito insiste, você quer. Você já foi criança. Eu já fui criança. Você já incomodou alguém, assim, o papai ou a mamãe, ou até mesmo o marido? Até você receber algo? Já aconteceu? Você incomodar o seu esposo, incomodar o seu esposo, e falar, poxa, velho, faz isso pra mim. Aí chegou naquele dia, não fez. Aí chegou no outro dia, poxa, o bem, não sei como é que chama de vida, meu chuchu, enfim, não sei, faz isso por mim. Aí ele não fez. E tudo você insistir para Suzana, poxa, vou fazer. E ele fez? É isso que está acontecendo aqui, nesse texto aqui. Já aconteceu, irmã Maria Helena? Você fala com o Marco. Marco trabalha pra caramba, vai de um lado pro outro, Marco. No final de semana dá um cadinho, faz coisa pra mim. Aí ele não fez e tal, com o tipo de trabalho, correria todo. De tanto você insistir, ele fez, Vai fazer. Ou então o cardápio que você quer comer, Marco. Sabe aquela comida que fala, rapaz, Maria Helena cozinha demais, mas aquele cardápio que ela faz pra mim, tá arrebenta. Aí você fala assim, cozinha tal dia. Aí ela, rapaz, quero não, tá bom, esqueci tanto de você falar. Ela acabou fazendo. Sabe? A insistência, você entendeu? A insistência fez com que a pessoa pegasse e fizesse. É isso que ele está querendo dizer. Insista, persista. Não é porque você orou hoje e chegou à noite, o teu filho falou assim, poxa, mãe, estou indo para o baile. Você fala assim, poxa, eu orei tanto, minha oração está sendo respondida. Ela já foi ouvida. Algo está acontecendo. Algo vai acontecer. O milagre já foi liberado. Ele vai ser desprendido para que nós possamos viver aquilo que já foi liberado. Ô glória. Maravilha. Então, insista. Tá? Insista. Tá? Ao texto diz assim, versículo de número 8. 7 e 8 ele levantar para Daniel. E Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele de dia e de noite, já que é longânimo para com eles. Eu vos digo que Ele os vingará o quê? Rapidamente. Quando, porém, vier o fim da terra, achará fé na terra? Observa isso aqui, gente. Observa isso aqui. Eu vou ler só a parte final de novo para vocês entenderem. Quando, porém, eu vou ler todo, eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que você está querendo dizer para poder voltar para Daniel 10 aqui? Tá bom? Só um minutinho. Tem que ler não. O que acontece?
Deus, por causa da insistência, Deus vai fazer rapidamente. Por quê? Por causa da insistência. Eu não gosto nem falar essas pessoas enchendo, eu não vai falar essas pessoas não. Eu vou falar importunando, incomodando a pessoa. Enchendo a paciência da pessoa, faz. Então ele vai fazer rapidamente. Aí ele pergunta, quando ele vier, vai estar fé na terra? Por quê? Porque quando a gente clama, porque a fé é isso, a fé é clamar sem ver. Quando você clama e você não vê o resultado, o que você fala? Não estou vendo o resultado. Mas a fé é o fundamento daquilo que não se vê e prova daquilo que se espera. Tá? Então, volte a orar, volte a clamar que Deus está fazendo. Tá? Desculpa, tá? Desculpa, gente. Desculpa. Voltando para Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, nós falamos do versículo de número 13. Versículo 13. Dá uma página aula aí agora. Então, vamos orar para a nossa aula, tá bom? Que você receba essa aula aí, você que é de fora, Lária Camila, Daniel Guilherme, Robson, vocês que estão em nome de Jesus, essa aula foi poderosa, tá? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, glorificamos a voz do Senhor por esta aula, pelos teus filhos, ó Pai, que estão aqui. Nós te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor tratou somente aqui neste lugar. Uma aula, o Senhor pode estar no nosso coração e isso é muito bom ouvir sua voz. Não é nada melhor do que ouvir sua voz. A sua voz nos acalma, a sua voz nos acalenta, a sua voz nos traz refrigério. E eu te glorifico, Senhor, por cada um que se encontra aqui, por cada um que não veio, vai receber essa aula por vídeo, vai ter acesso a essa aula. Fique conosco, Pai, nos abençoe, nos dando vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Então a gente continua a próxima aula aqui, tá? Vamos falar. A gente continua aqui, em Daniel capítulo 10 ainda. Deixa eu só marcar aqui. Vamos continuar aqui ainda. Nós vamos continuar aqui. Tá bom? Porque vai falar para vocês também. A aula vai estar muito poderosa na próxima aula também. Nossa próxima aula é dia 25. A próxima semana é festividade de vocês, então nossa aula é dia 25.